tema Vivendo as Promessas. E eu gostaria que você observasse bem esse tema, porque as promessas de Deus são uma realidade bíblica, não só de meditação, de leitura, não só de reflexão, porque tem muita gente que pensa, as promessas de Deus, eu conheço ela pela Bíblia, mas na realidade as promessas de Deus, elas são reais e elas devem ser desfrutadas, vividas, presenciadas pelo povo de Deus. Então, a pergunta que nós queremos fazer de introdução aqui nessa manhã é: qual é o nível de vivência das promessas que a gente está tendo? Como é que nós estamos vivendo? Qual é a intensidade do cumprimento das promessas em nossas vidas? O texto que a gente vai ler está em Lucas capítulo 8, mas antes de ler eu quero pensar com você que a igreja está vivendo essa temporada de cumprimento de promessas. O que eu quero falar com isso é que apesar de toda a dificuldade mundial, apesar de nós vivermos um pós-pandemia, apesar de nós estarmos com um país praticamente rachado do ponto de vista político, e vamos orar pela política no culto dessa noite, apesar de termos consequências severas na educação, na saúde, em tantas outras áreas, eu quero afirmar para você, o povo de Deus está vivendo uma temporada de cumprimento de promessas. Isto é uma realidade. Isso não é fábula. Se você conversar com um crente sincero que ama Jesus e que apesar das suas falhas está fazendo o máximo que pode para obedecer ao Senhor, ele vai te testemunhar do quanto o Senhor foi fiel no meio da pandemia, do quanto o Senhor cuidou dele, como a gente cantou aqui. Ele foi Jeová Jirê, ele cuidou das aves que voam, dos lírios do campo, mas ele cuidou também dos seus filhos que ele ama. Qualquer filho de Deus pode testemunhar disso. Filho de Deus fiel, filho de Deus que não olha, não fica murmurando pelo que não aconteceu, mas foca os seus olhos no cuidado de Deus. Então, baseado nisso, nós podemos afirmar, a igreja vive uma temporada de cumprimento de promessas. E nessa temporada, um texto muito importante para a nossa reflexão é a parábola do semeador, porque essa parábola ganha uma repercussão, ganha uma relevância muito grande em nossas vidas. Porque a parábola do semeador, olha que interessante, gente, ela fala sobre um resultado, ou seja, uma colheita, mas fala também que esse resultado só existiu porque houve um processo. E que processo foi esse? Semeadura e cultivo. Ou seja, não há resultado se não há processo. E quando surgem os resultados, obrigado PC, quando surgem os resultados, a gente precisa louvar a Deus porque Ele nos deu graça e nos sustentou durante todo o processo. Capítulo 8 de Lucas, versículos 9, 10 e 11. Acompanhe comigo. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Em outras palavras, eles estavam dizendo para Jesus: o que o Senhor está querendo dizer? E Jesus explica para eles: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Versículo 11, você pode ler na conta do 3, 1, 2, 3. Veja que afirmação Jesus usa para poder iniciar a explicação da parábola do semeador aos seus discípulos. Ele usa uma explicação aqui, uma afirmação muito importante. Ele diz: a semente é a palavra de Deus.
E a partir desta afirmação, Jesus vai desenrolar e vai explicar para os discípulos o que ele estava falando sobre a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre pedregais, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu na boa terra. Mas ele faz esta afirmação: a semente é a palavra, ou seja, a palavra tem o potencial de produzir, se for semeada e se for cultivada. Quando a gente fala de promessas de Deus, irmãos, é importante lembrar que as promessas de Deus têm condições para o seu cumprimento. Ou seja, algumas dessas condições, elas podem tanto acelerar o cumprimento, como retardar o cumprimento se elas não forem cumpridas. Então veja, quais são as condições? Não vai dar tempo da gente ler Bíblia aqui, mas eu só vou citar a condição e você vai associando aí a textos bíblicos, tá bom? Para a gente ser bem rápido aqui. Primeira condição, o tempo. Promessas de Deus têm tempo para se cumprir. Segunda condição, obediência. Promessas de Deus, é necessário ter obediência para se cumprir. Terceira condição, fé. Promessas de Deus precisa ter uma resposta de fé para que elas se cumpram. Quarta condição, paciência. Para que uma promessa de Deus se cumpra na minha vida, eu tenho que ter paciência durante o processo de semeadura e de cultivo até que haja colheita. A pastora acabou de ler aqui para nós 2 Coríntios capítulo 9, que fala: o que planta pouco, colhe pouco, e é Ele mesmo que dá semente para nós semearmos. Então veja, paciência é uma das condições para se cumprir as promessas. E em quinto lugar, uma outra condição para se cumprir a promessa, irmãos, é a gente discernir se aquelas promessas se cumprem na nossa geração ou na geração seguinte. Vou te dar um exemplo. O Alex e a Amanda estão com o Benjamin no colo. Talvez Deus fez promessas para eles, que vai se cumprir no Benjamin, não neles. Agora preste atenção em algo: se eles forem egoístas, se eles forem muito orgulhosos, eles não vão cumprir as condições da promessa, porque eles vão dizer assim: não vai se cumprir na minha vida mesmo, eu não vou ver, então para que eu vou ser fiel a Deus? Eles não podem ter essa visão, eles não têm essa visão, porque existem promessas que não se cumprem em nós, vai se cumprir na próxima geração. E tem muita gente que então já que eu não vou ver, eu não vou interagir com fé. Então isso é egoísmo, então você ainda não conhece Jesus, então você ainda não conhece o Evangelho, então você precisa nascer de novo. Porque existem promessas que Deus faz para nós que não se cumprem em nós, vai se cumprir na geração seguinte, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque. As promessas que Deus fez a Abraão de fazer dele uma multidão, tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu, se cumpriu? Abraão viu essa promessa se cumprindo? Não. Agora, e se ele não agisse com fé? Se ele não obedecesse, a promessa ia se cumprir? Não. Se cumpriu na descendência de Abraão. Então preste atenção em algo, irmão: há promessas que Deus faz para nós que não se cumprem na nossa geração, vai se cumprir nas gerações seguintes, e isso é uma das condições que a gente precisa estar atento. Você já ouviu falar das tâmaras? Tâmara é uma fruta que dá lá, especialmente em Israel, nós temos aqui, mas é uma fruta muito cara, e diz, como é que é a disciplina que estuda não é biologia, botânica, obrigado Natália, botânica. A botânica diz o seguinte, que quem planta a semente da tâmara, demora de 90 a 130 anos para produzir o fruto. Sabe o que isso significa, irmãos? Quem planta uma semente de tâmara, não come o fruto dela. Quem planta, sabe que está plantando para a próxima geração. Agora pense comigo,
Se todo mundo que plantasse tâmara fosse egoísta e pensasse assim, eu não vou comer mesmo, para que eu vou plantar? A gente ia ter e a gente ia saborear a tâmara hoje? Não, né? Então a gente tem que deixar de ser egoísta. Porque tem coisas que a gente vai plantar e nós não vamos comer do fruto. Vai ficar para as próximas gerações. Então, esse é um fato, são algumas condições que não dá tempo da gente detalhar uma por uma, mas são condições essenciais para o cumprimento de promessas. Então, vejam, é importante a gente identificar se a maneira como a gente tem vivido a vida cristã facilita ou dificulta o cumprimento de promessas. Se você fizer uma autoanálise agora, sobre a sua vida cristã, o seu estilo de vida cristão, você se autoavaliando, a maneira que você vive, facilita ou dificulta o cumprimento de promessas? Você é alguém que aguarda o tempo, você é alguém de obediência, você é alguém de fé, você é alguém de paciência, você é alguém que discerne se as promessas que Deus lhe fez se cumprem em você ou nas próximas gerações? Porque tudo isso, essas condições, facilitam ou dificultam o cumprimento das promessas. Então, nesse nível de comprometimento com as promessas, a gente percebe que a resposta que nós encontramos na Bíblia, que Jesus ele resume ela numa parábola, ela é muito contundente. Jesus está dizendo, em outras palavras aqui, que as pessoas que têm intimidade com Ele, as pessoas que andam com Ele, versículo 10, as pessoas que caminham numa atmosfera de relacionamento com Ele, essas pessoas conhecem os mistérios do reino de Deus, elas discernem, elas percebem que tempo que elas estão vivendo, elas percebem o que Deus está fazendo, elas não ficam fazendo um joguinho de manipulação para que as suas vontades sejam estabelecidas, elas sabem que não tem tempo para isso, elas sabem que isso é uma tremenda de um perca de tempo, elas sabem que isso é um tremendo de um fator que dificulta o cumprimento das promessas, então ela abre mão disso, ela não fica fazendo joguinho, ela não fica fazendo pirracinha, ela não fica brincando, ela discerne que há algo espiritual acontecendo nos nossos dias. O relacionamento com Jesus faz as pessoas discernirem os mistérios do reino de Deus. E aí olha que interessante, gente, quando nós discernimos isto, discernimos também um cenário de guerra espiritual, a guerra que nós estamos travando nesses dias, uma guerra que é muito diferente do que algumas pessoas imaginam. Guerra espiritual, se você me perguntar o que é isso, eu te digo, a guerra é quando o diabo tenta roubar as verdades da palavra do nosso coração. Por isso que no versículo 11 e 12, Jesus disse assim, esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho são os que ouvem, só que depois, quem é que vem, gente? Quem é que vem, igreja? E o diabo, ele ajuda a cultivar a semente que Deus plantou, é isso que está escrito aí? O que ele faz? Ele rouba a palavra do coração, ele rouba a semente, porque sabe que a semente tem o poder para salvar aqueles que creem. Olha o que o texto diz, salvação aos que creem, são salvos os que creem, que receberam a semente, que acolheram a semente. Então, guerra espiritual é quando o diabo tenta roubar do nosso coração a verdade que Deus já plantou, esta é a guerra. Para que a semente não seja roubada, ela precisa ser protegida. Interessante que lá na plantação da horta comunitária, o Francisco, por esses dias, falou assim, pastor, a gente precisa cercar aqui o lugar que a gente planta.
a gente precisa criar um cercadinho, porque pode ter, ele falou de uma técnica de cultivo que protege a semente, tanto com adubo, tanto com cercadinho, para que não venham animais, para que não venha pragas, para que não venha fungos. Então, ele falou para mim a técnica de cuidar daquilo que foi plantado, porque senão o que é plantado é roubado, se perde. Agora, transporta isso para a realidade espiritual, irmão. Se a gente não protege a semente que Deus planta no coração nosso, o diabo vai roubar. O diabo vai roubar. E a palavra de Deus diz que ele é especialista em roubo, ele é ladrão. A palavra diz que o ladrão vem para matar, roubar e... O que o diabo quer fazer com a semente que Deus planta em nós? Ele quer roubar, ele quer tirar do nosso coração. Então é nosso papel fazer cercadinhos, adubar a terra, proteger a terra que é o nosso coração, da semente que Deus já plantou lá, dessa tentativa de roubo do diabo. Olha o que diz o Salmo 119 e verso de número 11. Salmos 119, verso 11. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O que o salmista fez, gente? Escondeu. Por que ele escondeu? Será que ele tinha noção que corria o risco de ser roubada? Vou deixar para você responder. Será que ele escondeu porque ele fala, não, corre o risco de ser roubada, e eu preciso esconder, algo precioso, eu preciso esconder, eu preciso guardar. Eu não tenho um cofre, eu acho que alguns aqui devem ter cofre para guardar dinheiro. Se você ainda não tem, receba cofres aí, para você guardar muito dinheiro. Mas o que você esconde no cofre, gente? Coisa de muito valor. Coisa muito preciosa, para você correr menos risco de ser roubado. Sabe o que o salmista está dizendo aqui para nós? Eu transformo o meu coração em um cofre seguro, para guardar e esconder aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a palavra. Isso para mim é precioso, por isso eu escondo. Ele escondia a palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. O salmista escondia a palavra, e o que nós fazemos com a palavra? O que você faz com a palavra de domingo que você recebe aqui de manhã ou de noite? Será que quando você sai daquele portão ali, pum, já era, virou uma chave? Não, acabou. O que o pastor pregou? O que foi pregado mesmo? Você perde a palavra facilmente? A palavra é furtada de você, do seu coração, assim com extrema facilidade? Se isso acontece, é um sinal que você não está protegendo a semente que você está recebendo. Você precisa proteger melhor. Você precisa levar isso mais a sério. Salomão, ele disse, sobre tudo o que tem que se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se o meu coração é as saídas da vida, e a palavra está escondida lá no meu coração, o que vai sair de mim é vida. Agora, irmão, se eu não protejo a palavra de Deus, eu estou dando sopa para o diabo. Se o diabo já rouba por natureza, se ele já é ladrão, invasor, acusador, tudo aquilo que você sabe que a Bíblia diz que ele é, se ele já rouba mesmo, imagine se eu dou mole. Imagine se eu não escondo a palavra. Então, escondi a palavra, em outras palavras, ele protegeu a palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 10 e verso 23.
retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. O que promete é fiel, irmão, não falha, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agora preste atenção em algo, esse versículo tem uma chave para as nossas vidas. Fiel é Deus, Ele não falha, Ele não erra, Ele cumpre, mas para o cumprimento acontecer, a parte A do versículo tem que se cumprir, tem que ter gente retendo firme, tem que ter gente fazendo essa confissão de esperança. Ouça isso, quando uma promessa de Deus é liberada sobre a tua vida, essa promessa não pode cair no esquecimento, você precisa declarar, confessar, você precisa dizer: eu creio, o meu Deus não mente, Ele vai cumprir, Ele é fiel, e você precisa reter firme essa confissão, porque da parte de Deus, que é a parte B do versículo, Ele vai cumprir. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus chega na hora certa. Agora, irmãos, tem promessa que não está se cumprindo, porque a gente não está fazendo a nossa parte. Nós não estamos protegendo a semente como deveríamos proteger. Nós não estamos retendo firme e confessando a nossa esperança como deveríamos reter e confessar. Então a parte de Deus Ele cumpre, mas a nossa parte precisa ser cumprida. Pastor, o que é guardar a palavra? Guardar a palavra é permitir que ela tenha completo acesso a nós nas mais variadas formas. Olha o que diz Colossenses 3 e verso 16. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo, a palavra de quem? De Cristo, habite em vocês numa medida pequena. É isso que está escrito aí? A palavra de Cristo habite em vocês só no culto de domingo, só na reunião da casa de paz, só quando você tiver uma necessidade, é isso? Aí você consulta a palavra, é isso que está escrito aí? Sabe o que é a palavra de Cristo habitar em nós abundantemente? Significa habitar todos os dias, várias vezes ao dia. Acho que você não entendeu isso. A palavra de Cristo habitar abundantemente significa ela estar comigo todos os dias e várias vezes ao dia. Todo dia e várias vezes. Isso é abundância. Isso é abundância. Sabe o que é abundância? É você ter que parar o seu dia, a sua rotina do dia, para fazer uma refeição, porque se você não fizer refeições ao longo do dia, o seu corpo corre o risco de sofrer um prejuízo, de sofrer um abalo. Você para fazer a refeição, é um reloginho. A palavra habitar abundantemente está falando disso, a palavra habitar todos os dias, várias vezes ao dia, nas mais variadas formas. Olha o que diz o versículo 16, a sequência. A palavra habite abundantemente, de que maneira, gente? Com sabedoria, que mais? Com ensino, que mais? Com admoestação, que é correção, que mais? Com salmos, com hinos, Irmão, em outras palavras, que a palavra de Deus conduza você em sabedoria, que a palavra de Deus se manifeste com ensino, que a palavra de Deus se manifeste com encorajamento, com correção, que a palavra de Deus se manifeste na sua boca com hinos, com cânticos espirituais, que você faça isso com todo o seu coração. Em outras palavras, irmãos, o que é que a gente anda ocupando a nossa mente? Em outras palavras, como é que eu protejo a palavra, a semente, se ela não está presente em abundância na minha vida?
Nós somos um povo intencional, você diz amém? Irmãos, aqui a gente tem roteiros de leitura bíblica, diário. Aqui nós meditamos na palavra, nas casas de paz, nos discipulados. Se você tem um discipulador que senta com você, só para conversar sobre vida, a gente conversa sobre a vida também, mas sobretudo, a gente conversa sobre a palavra. A gente conversa sobre a palavra nos encontros discipulares, nos cultos. A gente canta a palavra no nosso momento de louvor. Você sabia que o nosso repertório de músicas são selecionados a dedo para a gente cantar a palavra? A gente não canta o que nós queremos. Eu lembro de uma ocasião de uma pessoa que chegou até mim e disse assim: ai pastor, eu queria tanto que cantasse na igreja aquele hino. Eu falei: qual hino, irmão? Ela começou a cantar o trechinho do hino. O trechinho do hino, assim, sabe o hino, aquele hino bonitinho, legalzinho, aquela canção chiclete, pop gospel que está bombando por aí, mas que massageia a gente, ai, deixa a gente assim, sabe, como eu sou bonzinho, como eu sou legalzinho, como eu sou merecedor de tudo que Deus faz, sabe, aquele tipo de canção que massageia a gente. Eu falei: irmã, desculpa, você nunca vai ouvir a gente cantar isso aqui. Ah, mas por que, pastor? Porque aqui a gente canta a palavra. A gente canta a palavra. Pastor, pode ter uma ou outra canção? Pode. A gente percebe que às vezes alguma coisa escapa, mas a regra é: cantamos a palavra, porque é a palavra que edifica. Senão Colossenses 3,16 estava dizendo assim: cante o que vocês quiserem, cante o que faz bem para a alma de vocês. Não é isso que está escrito. Cante a palavra. Hinos e cânticos espirituais baseados na palavra. Isso é muito forte. Hebreus capítulo 13, verso 15. Pastor, por que isso é importante? Porque, irmãos, eu estou falando de cumprimento de promessa. E para a promessa se cumprir, a semente não pode ser roubada. E para a semente não ser roubada, ela precisa ser valorizada. E eu valorizo quando ela está muitas vezes no meu dia, das mais variadas formas, dos mais variados jeitos. É isso que eu estou querendo dizer. Pega essa linha de raciocínio. Hebreus capítulo 13 e verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício do que, gente? Isto é, o fruto dos lábios que fazem o quê? Irmãos, o que é louvor? Louvor não é música que eu quero cantar. Louvor não é aquela letrinha melosa que me agrada. Sabe o que o escritor aos Hebreus chama de louvor? Ele chama louvor de sacrifício, de expressão de gratidão. Ele chama louvor de uma expressão de lábios, de um coração e de lábios que confessam o nome do Senhor. O louvor é uma expressão de gratidão a Deus, uma expressão que se manifesta através do falar, do cantar. Não é só cantar, é falar, é bater palmas, é dançar, é tocar instrumentos. Tudo isso são linguagens de louvor. O louvor se manifesta nas mais variadas linguagens. A gente tem aqui ministério de dança, a gente tem aqui instrumental, a gente tem gente que canta, a gente tem gente que dança, a gente tem pessoas que batem palma. Tudo isso são expressões de louvor a Deus, expressões de sacrifício a Ele. O louvor não é uma entrega que eu faço apenas quando eu estou alegre. Alguém diz assim: pastor, eu não vou bater palma porque eu não estou alegre. Irmão, não é isso que a Bíblia diz. Louvor, ele não é uma expressão quando a gente está alegre, é uma expressão contínua, que
que nós entregamos a Deus pelo que Ele é. É pelo que Ele é, não é pelo que nós somos ou pelo momento que estamos vivendo. Presta atenção nisso, louvor não tem a ver com a gente, irmão. Louvor tem a ver com Ele, é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso que não pode ser um negócio que agrada a gente, tem que ser um negócio que agrada a Ele. A pergunta que eu devo fazer é: Senhor, o Senhor está se agradando da minha expressão de louvor? A Paula citou aqui, domingo passado, que quando Davi volta com a arca da aliança, domingo passado ou retrasado? Passado, né? Quando Davi volta com a arca da aliança para Israel, ele está feliz, mas muito mais do que feliz, ele está celebrando, ele está louvando a Deus, ele está dançando no Espírito, e uma pessoa com uma mentalidade carnal, Mical, olha para Davi e diz assim: você parece que está querendo se amostrar, você está se amostrando. Por quê? Porque Mical, ela interpretava a expressão de louvor de Davi de uma maneira muito equivocada. Ela não entendia que a expressão de louvor de Davi representava essa gratidão pelo que Deus é e pelo que Deus faz. O louvor e a adoração, aqui já estendendo um pouquinho o tema, são poderosas armas de guerra. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, e eu quero usar esse texto como a parte final da nossa ministração. 2 Crônicas, capítulo 20, e verso 19, diz a palavra: levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para fazerem o que, gente? Louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito baixa, alta, pega essa expressão, a voz muito alta. 20, e pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, Josafá era o rei, ele disse assim: ouça-me, ó Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Um cenário de guerra, um inimigo poderoso a ser enfrentado, com um número de soldados muito superior ao de Israel. A estratégia muda, porque um profeta diz: vocês não vão ganhar esta guerra com arma, com escudo, com espada, com lança. Esta guerra é uma guerra do Senhor. Coloque os cantores na frente, eles vão sair louvando, e Deus vai dar vitória ao povo dele. O rei Josafá faz isso, tira o destacamento de guerra e bota para trás, e pega os cantores e coloca na frente do combate. É isso que ele faz. E eles vão louvando o Senhor e declarando a benignidade que dura para sempre. 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, enquanto eles louvavam com júbilo, olha o que Deus fez, gente. O Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram o quê? Irmão, isso aqui é muito poderoso. Louvor é uma arma de guerra. Você sabe que quando os inimigos, aqui representados pelos amonitas, moabitas
e aqueles habitantes de Seir. Quando eles se reuniram contra Israel, eles fizeram uma coalizão, era impossível vencê-los. Mas Deus dá uma estratégia e diga: louve, porque vai ter vitória, louve com júbilo. E à medida que eles louvavam com júbilo, olha o que Deus fazia: colocava confusão no exército adversário. Irmãos, enquanto o inferno tenta paralisar a igreja, enquanto o inferno tenta distrair e confundir a igreja, se a igreja estiver focada naquele que é, que era e que há de vir, se a igreja estiver focada no louvor que rompe e acessa os céus, sabe o que vai acontecer? Deus vai continuar colocando emboscadas contra o nosso inimigo. O nosso inimigo vai ser desbaratado. Se por um caminho ele vem contra nós, por 7 caminhos ele vai fugir de nós. 23. Porque os filhos de Amon, o texto termina no 22 dizendo que eles estavam desbaratados, e aqui o 23 tem a justificativa. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. Quer dizer, o inimigo que antes estava aliado, um começou a lutar contra o outro lá. Deus colocou uma confusão, e eles começaram a lutar uns contra os outros, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Irmãos, eu creio, a igreja não tem que pegar em arma, a igreja não tem que pegar em absolutamente nada, a igreja precisa exercer o seu papel profético, a sua autoridade que já foi concedida na cruz do Calvário, pelo sangue que Jesus derramou sobre nós, e precisa cumprir o seu papel na terra, porque as promessas de Deus vão se cumprir, as promessas de Deus vão ganhar forma, como tem ganhado forma nos nossos dias. Então, eu quero terminar dizendo para você isso: não se distraia, as promessas de Deus vão se cumprir. Protege essa semente, irmão, protege a palavra, permita a palavra habitar abundantemente no seu dia, várias vezes ao dia, de variadas formas. Ouça a palavra, leia a palavra, assista a palavra, medite na palavra, deixa ela governar e controlar o seu interior, deixa ela governar quem você é. Existem condições para as promessas, mas eu tenho certeza que de todas as condições que há para as promessas de Deus se cumprir, a parte de Deus sempre está sendo cumprida. O que acontece agora é que a nossa parte precisa encontrar a parte de Deus. Deus fez a parte dele, já está feito, já está realizado. As promessas de Deus estão sobre nós. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. Cumpra as condições e as palavras de Deus vão se cumprir. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelas suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. Nenhuma delas caiu por terra, nenhuma delas voltou sem se cumprir. E todas as palavras que o Senhor liberou sobre cada família aqui representada, cada palavra que o Senhor liberou sobre esta igreja, sobre esta região de Capão Redondo, sobre esta cidade de São Paulo e sobre esta nação, Brasil, todas as palavras vão se cumprir. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão nessa hora. Pedimos perdão porque muitas vezes não cumprimos a nossa parte. Muitas vezes somos negligentes, tardios, adiamos o que tem que ser feito. Senhor, nos perdoa, porque às vezes nos falta obediência, confiança, fé. Às vezes nos falta disposição de interagir com a Tua vontade. E nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos nessa manhã. Somos o Teu povo. Somos aqueles que são cuidados de uma forma tão especial pelo Senhor. Reconhecemos o Teu cuidado, a Tua provisão,
E por isso, Pai, constrangidos pelo Teu amor, nós te pedimos, perdoa-nos, perdoa a Tua igreja, perdoa a Tua noiva, mas nesta manhã, Pai, restaura também em nós a disposição de cumprir as condições, para que as Tuas promessas se cumpram, Senhor, para que todas as palavras do Senhor ganhem forma, no tempo certo, do jeito certo, com as pessoas certas. Pai amado, se há promessas sobre nós que vão se cumprir nas próximas gerações, por favor, nos dê o coração daqueles que semeiam sementes de tâmara, nos dê um coração desprendido e disposto para plantar o que for necessário, para as próximas gerações colherem. Pai, nós queremos declarar, Tu és o Rei das nossas vidas, Tu és o Rei desta igreja, Tu és o Rei deste povo, e nós cremos, Pai, que essas palavras hão de se cumprir. Querida igreja, se coloca de pé, por favor. Eu quero te convidar a, nesse momento, levantar uma voz de gratidão ao Senhor. Traga à memória as promessas que Ele já te fez. Traga à memória tudo que Deus já te falou e que você se recorda neste momento. E comece a agradecer a Ele, comece a dizer: Senhor, obrigado, porque eu não mereço, mas por causa da Tua fidelidade, essas promessas vão se cumprir. Agradeça a Ele. Pai, obrigado. Cada família, cada pessoa, cada vizinhança aqui representada, cada pessoa, Pai, são portadores das Tuas promessas. Ó Deus, que a Tua semente não seja uma semente que cai entre espinhos, que não seja uma semente que caia entre os pedregais, que não seja uma semente que caia no meio do caminho para ser roubada pelo diabo, mas que a Tua semente, Senhor, caia numa boa terra. Que o Teu povo nessa manhã saia daqui com uma convicção de proteger a semente, de proteger aquilo que o Senhor tem falado e dito. Nós te damos graças, Senhor, nós te honramos, nós te adoramos e declaramos altos louvores ao Senhor. Declaramos que esta guerra nós não venceremos com espadas, com arcos, com aliança, com lanças, com escudo. Esta guerra nós venceremos em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso rochedo, a nossa segurança, e nós queremos declarar altos louvores ao Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso cântico espontâneo, recebe, Pai, a expressão de louvor da Tua noiva. Enquanto fazemos isto, confunde os nossos adversários. Enquanto fazemos isto, desbarata os demônios e o inferno. Enquanto fazemos isto, Pai, faz os nossos adversários fugirem por 7 caminhos. Enquanto te adoramos, coloca emboscadas no exército adversário. Vamos adorá-lo, igreja, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno de ser honrado, Ele é digno de ser exaltado. Te adoramos, Jesus, te adoramos.